Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Renale Arte. E hoje, no vídeo de hoje, né, a gente vai fazer um tutorial, meu primeiro tutorial do canal, que é uma raposa vermelha que eu fiz, texturizada, né? E eu espero, no fundo do meu coração, que vocês gostem. É como é meu primeiro, enfim, eu tô tentando ainda, tá? Bem, primeiro eu fiz o esboço do desenho, que foi pra eu ter um controle maior do que eu vou fazer, até onde eu vou fazer. Pra eu não ficar perdida, enfim. Eu sempre gosto de fazer esboço em todos os meus desenhos pra ter uma noção de onde fazer. Eu coloquei um fundo cinza, porque como ele vai ficar na neve, esse fundo vai me ajudar muito a saber mais ou menos os tons que eu devo colocar. Pintei a partezinha do focinho dele. Eu deveria ter pintado o corpo todo, né? O desenho todo de branco, mas aí eu acabei esquecendo e acabei pintando novamente depois. Eu fui colocando algumas cores de marrom mais escuro, um vermelho meio marrom, um rosa meio marronzinho, sabe? Tipo, ou um coral, vamos dizer assim, um coral, em algumas partes para clarear. E coloquei alguns tons de marronzinho um pouco mais escuro e um vermelho meio marrom. Coloquei partezinhas pretas para definir a parte da boca, do olho, algumas partezinhas do ouvido dele, do nariz, para meio que, né, definir essas partezinhas que não estava definida, né, por causa da pintura. Eu sempre faço uma camada para cada partezinha do desenho que eu for fazer, porque aí me ajuda, me auxilia caso eu erre, porque eu erro muito fazendo desenho digital. Então, isso acaba me ajudando, porque se caso eu erre alguma partezinha, eu só preciso ir naquela partezinha e apagar aquela parte. Não preciso apagar, tipo, o desenho todo ou a metade do desenho, sabe? Então isso me ajuda muito. Qualquer partezinha de preta na partezinha do pé dele e da mão, né? A patinha dele. E fui tentar fazer o querido rabinho dele. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de fazer rabinho dele, porque no Pinterest, quando eu peguei algumas inspirações da raposa vermelha, na maioria das vezes só tinha ela meio que mostrando o rosto ou até a metade do corpo. Então não tinha a partezinha do. As que eu vi, claro, né? A partezinha do rabinho dela. Então, pra mim foi um pouquinho mais difícil pra fazer. Tanto que eu ainda vou refazer ele novamente, porque eu não tinha gostado do jeito que ele ficou. Eu achei que ele ficou muito duro, sabe? Muito estranho. Ficou parecendo um pé. Só que um pé estranho. Tipo uma pata estranha de algum animal que não é ele, sabe? Aí eu tentei clarear algumas partezinhas do corpo dele, coloquei algumas partezinhas de preto. Lembrando pra vocês que eu não sou formada, tá? Eu desenho por diversão. Eu gosto muito de desenhar. Pra mim, desenhar é uma das melhores coisas que eu faço da minha vida. Me ajuda em vários aspectos dela. E eu faço porque eu gosto, tá, gente? Caso eu erre alguma coisa assim, isso é normal porque eu não tenho tanta experiência, eu não sou profissional, então vai ter muitas coisas que eu vou errar, vou fazer errado, enfim. Normal, porque uma pessoa que não tem curso ou uma pessoa que eu tento estudar o máximo possível, mas é aquela coisa, né? É diferente uma pessoa que faz faculdade e uma pessoa que só estuda. E eu tenho problemas em relação a desenho, sabe? Eu erro muito em algumas coisas, tenho problema em milhares de coisas, principalmente desse rabinho dele, que eu passei muita dificuldade pra fazer. Por quê? Porque eu não tenho tanta noção, mais ou menos, do que fazer, sabe? Mas com o tempo a gente vai aprendendo. Normalmente a gente sempre aprende com o tempo. Enfim, eu coloquei algumas partezinhas de marrom avermelhado. Eu acho que essa cor é marrom avermelhado. E preto, pra definir as partezinhas do rabinho dele. Eu não deveria ter colocado esse branco na ponta, porque esse branco na ponta, no final, né? Tipo, no fundo, como o fundo vai ser branco, meio que não vai aparecer. Só que eu vim, né, perceber isso muito tarde. Então, meio que não teve como eu consertar no vídeo. Mas, enfim. Eu tentei escurecer algumas partezinhas novamente. Tentei clarear, tentei deixar esse rabinho dele um pouquinho mais fluente, sabe? Um pouquinho mais. Só que não tava. Meio que não tava funcionando. Eu tenho dificuldade nisso, acabei de perceber. Então eu melhorei a patinha dele, novamente. Pintei de preto. Melhorei algumas partezinhas de cima, né? Botei mais preto. Ou um marrom mais meio preto, sabe? E clareei algumas partezinhas. Coloquei algumas partezinhas de
coral, um coral meio marrom. Eu não sei se isso existe, mas, enfim, pra mim é um coral meio alaranjado, vamos dizer assim, meio rosado, né? Enfim, aí eu tentei deixar a partezinha do olho dele um pouquinho mais destacada, porque na minha visão tava muito claro. E tava só o risquinho do olho, então não tava tendo contraste, né? E como eu tô fazendo com um pincel texturizado, que eu baixei no DeviantArt, eu não lembro onde foi o site, a pagininha que eu baixei, sabe? Eu só baixei, enfim, faz um tempão. Isso foi na metade do ano, eu acho. Então eu não sei aonde específico eu baixei, tá? Só sei que foi no DeviantArt. Tá, pra fazer o fundo eu pintei a partezinha embaixo de branco, que é pra fazer a neve. Coloquei uma partezinha meio cinza, meio preto, não é preto, sabe? É tipo um cinza, só que intercalado com azul, sabe? Enfim, é na partezinha do azul. Então tem um azulzinho, a partezinha de cinza, meio preto. Então tá intercalado entre o preto, cinza e o azul. E coloquei uma partezinha de cinza um pouco mais claro, pra fazer a névoa, né? Que é enfim, a fumacinha, né? Da neve em si. Aí eu melhorei algumas partezinhas que tava faltando. Coloquei a partezinha de preto na partezinha do outro lado. E fui tentar fazer a partezinha da neve caindo. Bem, eu coloquei atrás do desenho, né? Como dá pra ver. Então, eu baixei ele também no DeviantArt. E eu queria uma coisa mais fluida. E como esse brushzinho, ele é legal pra fazer esse desfoque, eu tentei desfocar um pouquinho ele, porque ele tava muito escuro, sabe? Então, meio que não parecia que tava longe, ou meio que não parecia que tava atrás, sabe? Parecia que ele tava muito perto. Eu não queria isso, essa sensação. Eu queria a sensação de ele mais desfocado, mais longezinho, enfim. Eu tava procurando um brushzinho, que era pra fazer a partezinha das... eu não sei pronunciar, eu não lembro o nome, mas é... aquelas... acho que vamos falar, partículas de gelo, que é como se fosse uma estrelinha. Então, eu coloquei algumas partículas de gelo, como vocês viram. Eu tentei colocar algumas separadas para mostrar que tava caindo, né? Dar a sensação de que tava caindo as partículas de gelo, que são estrelinhas de gelo. Eu fui tentar fazer umas partículazinhas pequenas para mostrar que estava caindo, né? E tentei desfocar também para ficar com um efeitozinho não tão perto, né? Pra ficar como se fosse um pouquinho longe e tal. Eu tava tentando procurar a camada que eu tinha colocado, a bendita. Eu encontrei provavelmente porque apareceu. E bem, eu vou colocar, né? Partículas de neve caindo. E pra isso eu não vou botar não vou baixar nenhum brush, eu vou fazer com o próprio Photoshop mesmo, tá? Mas antes disso eu coloquei uma partezinha de branco ali no pé dele pra mostrar que tinha neve no pé dele, né? Na patinha dele. E neve na partezinha do rabinho dele também. Pra ficar como se fosse, né? Pra mostrar que seria um pouquinho real, né? Eu não sei se ficou tão real assim, porque eu não queria que ficasse muito real. Mas ao mesmo tempo eu queria. Então eu acho que eu consegui as duas coisas que eu queria. Que era deixar texturizado e deixar um pouquinho realista e um pouquinho não, sabe? Porque eu gosto muito de realismo. Amo, na real. Então, eu sempre tento colocar alguma partezinha no meu desenho de realismo, que eu acho muito incrível. Bom, nessa parte aí eu coloquei o tão esperado neve. Bem, primeiro eu fiz uma nova camada, aí cliquei em editar, preencher, coloquei em preto. Na opacidade eu coloquei em 100. Depois eu coloquei em filtro, ruído, aí eu adicionar ruído e intensidade eu coloquei em 150. Na distribuição embaixo eu botei gaussiana e monocromático, né? Cliquei na monocromático. Depois eu coloquei em filtro, desfoque maior. Depois eu coloquei em imagem, ajuste, níveis 160, eu coloquei na partezinha dos níveis de 160 na esquerda e na direita eu coloquei 200, né?
Depois eu coloquei... Depois eu mudei a camada para divisão, que foi para deixar um pouquinho mais clara, porque... Pra mostrar, né, que tava as partículazinhas e tal. E nisso, ficou um pouquinho como se fosse a noite estrelado, sabe? Mas aí eu coloquei, ó. Aí eu coloquei na divisão. Depois eu apertei Ctrl J, que foi pra selecionar. Foi pra juntar. Não, perdão. Apertei Ctrl J pra duplicar a camada. Depois eu coloquei em selecionar lá em cima. Editar, transformação e girar em 180 graus. Depois disso, que foi pra deixar um pouquinho mais, né, realista e tal. E pra deixar com cristais, que eu queria deixar com cristais um pouquinho maior. Eu coloquei em filtro, fixação, cristalização. Eu coloquei cristalização em 10%. Depois, tipo assim, se caso você queira apagar algumas partezinhas que ficou, normalmente eu apaguei, só que estava tendo um problema técnico, porque eu não tava gostando de... Eu queria deixar esse aspecto muito, mas ao mesmo tempo eu não queria deixar. Tava tendo um bug mental, literalmente. Então, eu coloquei em mesclar, que foi na partezinha embaixo, na camada, e apertei Ctrl E, e depois eu dupliquei de novo a camada, Ctrl J, pra ficar mais fortezinhas. E coloquei uma estrelinha no topozinho do nariz dele, que foi pra deixar como se ele estivesse sentindo ela. Enfim, depois coloquei minha assinatura. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Eu peço desculpa pela forma como eu falei, porque meu primeiro tutorial, então eu não tenho muita noção. Deu um probleminha, mas enfim, eu espero que vocês gostem. Beijo!